abençoada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a nos colocar em pé neste momento, vamos fazer menção da palavra bíblica inicial. Se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. 2 Tessalonicenses, fica no Novo Testamento, logo após os Evangelhos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13, que vai dizer assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e poderoso Pai, queremos mais uma vez apresentar ao Senhor a direção deste trabalho a Ti. Queremos apresentar esta liturgia, Teus filhos que estarão à frente deste trabalho, os Teus servos que terão a oportunidade de expressar algo do Senhor, também os louvores que serão entoados, terão unção, graça, autoridade, Senhor. Meu Deus poderoso, que nesta noite a Tua presença seja visível no nosso meio, possamos sentir a Tua graça, a Tua presença nos tocando, falando conosco, a Tua voz suave e mansa. Senhor, trabalha na noite de hoje, Senhor. Enche-nos, Senhor, de sabedoria, entendimento, para ministrarmos tudo quanto o Senhor tem desejado expressar à Tua igreja. Que assim seja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis nos assentar. Nós lemos uma palavra qual o apóstolo Paulo, ele direciona à igreja de Tessalônia. E Tessalônia era uma igreja a qual o próprio apóstolo Paulo havia fundado na sua segunda viagem missionária. Ele ali esteve pregando a palavra do Senhor, o evangelho que o havia sido revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele prega, ele entrega, ele ensina aqueles crentes naquele lugar. E aquela era uma igreja muito abençoada, uma igreja firmada, uma igreja pautada na palavra do Senhor. Mas então o apóstolo Paulo, ele veio nesta segunda carta trazendo uma orientação aos crentes, dizendo que é necessário permanecer firme. É necessário que a nossa fé não desfaleça. É necessário que a gente continue seguindo os princípios daquilo que nos foi ensinado, as tradições. Paulo estava falando acerca do Evangelho, acerca dos ensinamentos de Cristo, acerca de toda a palavra de Deus que era ministrada àquele povo. Então, certo é que veio a perseguição, veio a adversidade, mas essa igreja, ela foi um exemplo na Macedônia e na Acaia. Ela era um exemplo dos fiéis que permaneciam, mesmo quando havia adversidade, mesmo quando havia perseguição. Eles eram crentes no qual se podia dar testemunho, dos quais realmente a palavra entrou nos seus corações. Mas o apóstolo Paulo deixa essa palavra para nos advertir que não basta conhecer, não basta entender, é necessário permanecer, é necessário continuar, é necessário não esmorecer, é necessário sempre ter esta palavra
conduzirá aos caminhos da vida eterna. E que possamos, assim como essa igreja, fiel e firmada na palavra, possamos também ser como eles, exemplo na terra, exemplo daqueles que mantêm as tradições, mantêm a fidelidade, mantêm a nossa honra, mantêm a nossa postura, a nossa ética. Uma igreja que faz a diferença na terra, uma igreja que leva amor, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que dá exemplo, uma igreja que não esmorece na perseguição, uma igreja dos quais as pessoas podem se espelhar, do quais as pessoas podem se assegurar com firmeza, porque nós estamos firmes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a amada igreja no nome de Jesus. Amém.